Um jovem advogado, viúvo, tem uma filha que não mora com ele, mora com os avós maternos em uma fazenda. Ele percebe a sua casa bagunçada, desorganizada, em situações realmente complicadas pela ausência de uma mulher que cuidasse de tudo. Então, o que que ele resolve fazer? Coloca um anúncio em um jornal à procura de uma governanta. Tudo bem com vocês? Sou o professor Eden Brito do canal Literatura no Vestibular e hoje vamos analisar A Intrusa, uma obra que foi publicada por Júlia Lopes de Almeida, que é uma escritora que nós já temos vídeos aqui analisando outras obras dela. Nós temos um vídeo que fala também da vida pessoal dela ali enquanto escritora, um dos primeiros vídeos aqui do canal, inclusive. E hoje nós vamos falar sobre esse, que foi lançado em 1908. Personagens principais, nós temos o Argemiro, que é um advogado. Nós temos a sua filha Maria da Glória, que é uma moça ali no começo da adolescência. Nós temos duas personagens que não aparecem os nomes, Barão e Baronesa, que são os avós maternos dela, que criam ela em uma fazenda. Nós temos o Padre Assunção, que é um rapaz que, como o nome fala ali, né, como eu já coloquei, ele é um padre, um sacerdote, amigo do Argemiro e padrinho de batismo da Maria da Glória. Nós temos o Feliciano também, que é um empregado daquela casa, um criado. E por fim, nós temos a Alice, que vai ser a governanta. A história começa ali com o Argemiro incomodado com o desleixo da casa, a forma como a casa é largada, principalmente porque ele vê muitas vezes o Feliciano gastando o dinheiro dele. Essa é a verdade. Então, por exemplo, ele usava suas roupas, consumia seus cigarros, seus produtos que ele comprava, as contas nunca batiam. E já tinham muitos anos que a esposa dele havia morrido. Só que quando ela morreu, no leito da morte, ela fez ele jurar que ele não se casaria de novo. Então ele pensou: vou contratar uma governanta para cuidar da minha casa. Ele coloca um anúncio no jornal, aparece a Alice, única candidata que apareceu, condição que ele impôs a ela: a gente nunca vai se encontrar pessoalmente, porque eu não quero que as pessoas entendam de forma errada. Você vai ser uma empregada da casa. Trato feito, começa o serviço, ela vai colocando ordem na casa. A ponto assim, dos primeiros dias ele percebeu o seguinte, que ela tinha uma cabideira, o Feliciano todos os dias. Quando o Argimir chegava, tirava o paletó, o Feliciano pendurava lá, ficavam vários paletós ali pendurados. O que que ela faz? Ela guarda todos. Mas o Feliciano mesmo nunca guardava. E aí ela começa a equilibrar o orçamento da casa, então não tinha mais aqueles gastos desnecessários, foi cortando, de certo modo, ali as regalias do próprio Feliciano. E isso despertou também um ciúmes, inicialmente, na Maria da Glória, muito mais envenenada, de certo modo, pela avó, a baronesa, que chamava aquela mulher de moça de anúncio. Era uma mulher de anúncio. Tratava ela desse jeito, sem nem conhecê-la. E com medo dela tomar o lugar da filha já falecida. E aí a história vai seguindo. Aos poucos, a Alice conquista a Maria da Glória. A menina passa a gostar muito ali daquela governanta, daquela mulher que trabalha para o pai dela. Vai desenvolvendo aqui e ali, desenvolvendo aqui e ali a história. Até que em um determinado momento, o auge de todo o ciúme da baronesa, por conta de tudo aquilo. E a história vai se desenvolvendo, a ponto, assim, do Argemiro perceber tanto que a casa melhorou, tanto que a casa está mais organizada, as finanças, tudo em paz. E aí ele, um dia, conversando ali com o padre da Assunção, que era amigo dele, ele fala da importância dela enquanto funcionária para ele, para deixar a casa arrumada, deixar tudo em paz, tudo organizado. Vou trazer, inclusive, agora duas citações nesse sentido para nós analisarmos. Citações que estão presentes no livro, são duas falas diferentes do próprio Argemiro ali. O slide aparecendo aqui agora, as duas falas estão presentes no 12º capítulo do livro. E aí a primeira ele fala assim, ó, desde que esta mulher entrou em minha casa, eu sou outro homem, muito mais tranquilo e mais feliz. Nunca a vejo, mas sinto-a, sua alma de moça, como que enche essas salas vazias de juventude e de alegria. E aí quando ele fala isto, o padre
Assunção, confronta ele, falando assim, você está gostando dela, você está sentindo alguma coisa por ela, mesmo sem encontrá-la, com ela deixando a sua casa desse jeito e tudo mais, você está sentindo alguma coisa por ela. E aí, a resposta dele é esta daqui. Olhem a resposta que o Argimiro dá para o padre da Assunção quando ele é confrontado com aquela fala anterior ali do slide anterior. Fiel à minha morte, não por virtude, mas porque não encontro no mundo mulher que se lhe compare. Eu deleito-me no sacrifício de viver abraçado às sombras. É a minha esquisitice. Então a gente percebe ali, de certo modo, um conflito interior, vamos assim dizer, porque ele se dava por satisfeito com o trabalho dela, com ela organizando a casa, com ela cuidando de tudo, mas ele não assumia o sentimento amoroso em nada disso. Ela era uma empregada e ela entendia o papel, fazia seu serviço e tudo. Só que tudo isso que está acontecendo, essa organização na casa e tudo mais, e tem um certo veneno em alguns momentos do Feliciano com a baronesa, falando mal da Alice e tudo mais, faz com que a baronesa resolva que ela vai morar um tempo na casa do Argimiro, que é para expulsar aquela mulher de lá. Essa é a visão dela. Aí vão, o barão e a baronesa vão para lá. O tempo todo na história, é interessante também a gente observar o seguinte, que o Argimiro, ele chama a sogra de mamãe. Mãe, minha mãe, mamãe. Ele vai usando esses termos com a própria sogra. E aí, quando eles chegam, o barão, a baronesa e a filha dele também, o que que ele faz? Ele inventa, né, como ele era advogado, que ele conseguiu uma causa para representar em São Paulo e vai embora, sai do Rio de Janeiro, vai para São Paulo, fica lá durante mais ou menos 30 e poucos dias. É o período ali do auge dos conflitos entre a baronesa e a Alice. A baronesa o tempo todo ali instigando, tentando irritar a Alice, ela tentando fazer o serviço dela, tentando ser o mais diplomática possível. E o que que vem acontecer em determinado momento? Ela estava passando uma lição para a Maria da Glória, que era a filha ali do Argimiro, e a baronesa chama a neta demora, e aí ela pede para o Feliciano buscar a neta, e aí ele vai com toda a lerdeza possível, que era para deixá-la mais nervosa ainda, e aí ela resolve por conta própria que ela vai, e ela pega e discute com a Alice, e fala assim, você está demitida, vai embora dessa casa, você pode ir embora da casa da minha filha, e expulsa a Alice de lá. Aí a Alice vira para ela e fala assim, eu não vou embora daqui porque eu fui contratada não pela sua filha, eu não conheço a sua filha, eu fui contratada pelo doutor Ermiro e eu só vou embora daqui se ele me demitir. Aí acaba que poucos dias depois o Ermiro chega, resolve a situação ali, como que a situação é resolvida? Vão embora, a baronesa, o barão, vão embora para a fazenda, a Alice acaba saindo realmente da residência, só que ela sai de outra forma. Ela vai embora, e aí o livro tem um pequeno salto do tempo, colocando que 2 meses depois ocorre o casamento dela com o Argemiro. E quem fez o casamento? O padre da Assunção. E aí já é o término do livro, inclusive, onde a gente tem uma série de revelações surpreendentes. Exemplo, logo após o casamento, o padre visita a baronesa lá na fazenda. E aí ela fala assim: minha filha morreu de novo. Porque ele tinha prometido não se casaria, acabou se casando. Então ela sente como se fosse uma segunda morte. Só que ali naquele momento, o padre vira para ela assim: você não está sozinha, eu estou aqui com você. E a forma como ele fala para ela olha para ele e chama ele de meu filho. O que que era aquele meu filho? Ela não chamava Senhor Gemiro. Ela percebe que o Assunção virou padre depois da morte da da filha dela. Então, que ele realmente havia amado aquela mulher, que ele não se casou, que era somente a esposa do amigo dele, e que foi por conta disso que ele seguiu aquela carreira religiosa. Então, ela o chama de meu filho, ela percebe que, na verdade, quem jurou o amor e tudo mais tinha sido ele. Não que o Argimeiro não tivesse jurado também, mas que quem cumpriu aquele amor foi ele. Então, ela reconhece isso, por isso passa a chamá-lo dessa forma. E é como o livro termina. Uma das características do realismo, muitas vezes, é não ter aquele final feliz. Tivemos um final feliz? Sim, o Argemiro e a Alice casaram. Mas a baronesa teve ali aquele final feliz? Não, porque ela viu o marido da filha dela se casando de novo. Se inscreva no canal, deixa o like, nos ajude a continuarmos crescendo. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.